a visualização mental otimista, gerando energias que combatam ou anulem a enfermidade, produz endorfinas que atenuam a dor, auxiliando as células à remissão da doença. Bombardeios mentais através da visualização sobre tumores de origem cancerígena logram alteração profunda no seu desenvolvimento, conseguindo mesmo eliminá-los. Todavia, se o sentimento de amor acompanha a descarga psíquica da vontade, estimulando as células saudáveis a se manterem em ritmo de equilíbrio enquanto as outras se consomem, a vibração da força transformadora será mais potente e portadora de resultados eficientes. Nesse aspecto, o querer é imprescindível e o crer essencial. Repito, nesse aspecto, o querer é imprescindível e o crer é essencial face à continuação ou à continuidade do fluxo mental, sem vacilações, suspeitas e receios que lhe interrompam esta continuidade. A harmonia mental que decorre da relaxação confiante, profunda, também o benéfico estado alfa, onde o cérebro libera ondas do mesmo nome no ritmo de 8 a 12 ciclos por segundo, ensejando a restauração da saúde quando se está enfermo ou a preservação dela quando se encontra saudável. Assim afirmou Joana de Ângeles na obra Momentos Enriquecedores, no capítulo 15, Saúde Integral, por Divaldo Pereira Franco. E o que você achou desta mensagem de Joana de Ângeles? Para o nosso assunto, a cura do câncer, mas pode ser a cura de outras coisas. Então, quando ela fala que a visualização mental, por isso nós vamos esclarecer um pouco mais acerca da mente, que é essa visualização mental otimista, que gera energias que combate ou anule a enfermidade e ainda produz endorfinas que atenuam a dor, auxiliando as células à remissão da doença. Que mecanismo é esse? Então, hoje, pretendemos minuciar um tanto mais sobre esse mecanismo, quando a autora narra, nesse aspecto, desta visualização, desse combate à enfermidade, o querer é imprescindível, mas o crer é essencial. Então, o querer é a minha disposição para a cura. Então, isso é imprescindível. Agora, o crer na própria cura, que é o entender o mecanismo, é essencial. Face à continuidade do fluxo mental, porque eu preciso querer e preciso crer, saber como isso funciona para que eu mantenha esse fluxo mental sem vacilações, sem titubeios, sem suspeitas disso ou daquilo, sem receios que vai lhe interromper a continuidade. Então, eu preciso ter uma frequência, uma sequência para alcançar o meu intento. Uma frequência é o objetivo, as qualificações ou aquilo que pretendo. Uma sequência é a perseverança naquilo que se pretende, com disciplina, para não abandonar a pauta. Então, quando a autora narra que bombardeios mentais,
que eu vou usar para fazer esses bombardeios mentais? O que é a mente em si? A mente é uma emanação do espírito, da consciência mãe. Nela existem departamentos, segundo Emmanuel: a inteligência, o poder imaginativo, a memória, o desejo. Eu vou usar a minha inteligência porque ela, esse crer, esse saber, é que vai me capacitar para colocar em ação o meu poder imaginativo. Quanto mais informações eu tiver do mecanismo, mais vasta será a minha imaginação. Imaginar-me na ação, visualizar-me na ação, decidir que é hora de ação, de reprogramar a ação, de medir a ação, sublimar a ação. E o que eu vou fazer? Eu vou transformar instintos em sensações, sensações em emoções, emoções em sentimentos, sentimentos em pensamentos, a minha força de atração. Agora eu já tenho a força de atração, mas com o que eu transformei do meu próprio universo. A minha capacidade criativa, que começou com a minha inteligência, com o meu poder imaginativo, consultando as minhas memórias por intermédio de um autoexame, acionando os meus desejos, e nesse sentido a oração começa na feição de simples desejos. E quando esses simples desejos viajam, transmutando instintos, sensações e sentimentos, viajando com esses sentimentos do chakra cardíaco para o chakra frontal, do coração para o cérebro físico, do chakra frontal ao do chakra cardíaco ao chakra frontal, no mundo perispiritual ou o mundo moral, se assim podemos dizer. Porque o mundo moral é o que define o nosso comportamento. O consciente, o subconsciente fazem isto. O mundo espiritual é a minha essência, é a superconsciência. O mundo psíquico emocional, o universo perispiritual, está abrangendo ou manifestando esse mundo psíquico emocional, que ele pode começar na mente consciente, manifestar a mente inconsciente ou o inconsciente e também o subconsciente, para gerenciar o mundo perispiritual e físico. Vamos facilitar a coisa. Vamos supor que você queira, no processo em que se encontra, recebendo o diagnóstico, não sabendo ainda que o câncer ou qualquer enfermidade de pequena ou grande monta não começa do acaso. Começa de comportamentos inadequados de fora para dentro, porque o corpo pode adoecer a alma, ou de dentro para fora, a alma pode adoecer o corpo. Então, o corpo enfermo pode adoecer a alma enferma pode adoecer o corpo. Então, a alma enferma nós chamamos de enfermidade moral. O corpo enfermo de enfermidade biológica. Então, desse modo, nós vamos fazer uma análise em dois pilares, ou em duas bases essenciais. O que está acontecendo comigo de dentro para fora. A minha estima, o amor que eu sinto por mim mesmo, a indulgência e assim por diante.
o que eu sinto, ou o que sou, ou como estou. Então, se eu sou ou estou no estado que para estar bem comigo mesmo, eu dependo de outrem, do carinho, da atenção, do amor, etc., dos outros, seja quem forem, então isso é uma dependência psíquica, emocional, até certo ponto moral e espiritual, e por que não orgânica. Então, quando eu já não necessito disso para estar bem, eu me amo o suficiente, e se os outros me amarem, melhor para eles, porque o amor que me felicita é o amor que eu sinto por mim e pelos outros. O amor que os outros sentem por mim, entre aspas, não me fazem crescer, de fato, pode gerar estímulos. Não me proporciona a verdadeira felicidade e a verdadeira paz. Pode me proporcionar instantes com sensações agradáveis, aparentemente felizes. Então, quando diante das situações, eu vou consultar. Por uma carência, por uma dependência, eu criei o câncer, porque ele é personalizado. Cada um cria o seu, porque é uma criação nossa. Pode parecer drástico, pesado, mas câncer não deriva de um vírus ou de elementos do externo para o interno. Nem de bactérias, nem de micróbios, embora eles possam gerar uma ambiência e facilitar os vírus e vibriões psíquicos que nascem da mágoa, dos ressentimentos, dos pensamentos em desalinho, das emoções desgovernadas, das queixas, lamúrias, e assim como das palavras mal proferidas, sentimentos que vão enriquecer pensamentos que não condizem com o que nós precisamos. Então, esse conjunto de fatores internos que deveria ser de autoafirmação e está sendo de autodepreciação. Então, a minha impotência por não crer, por não saber o que sou ou como estou, tudo isso vai criando esta ambiência perturbadora, que vai gerar, como eu disse, vírus e vibriões psíquicos que vão atacar o DNA, o cronograma organizacional de nossas células, e vai desconfigurá-los. E ele sendo a consciência celular, o DNA, sem esse elemento em harmonia, as células perdem o equilíbrio. Da mesma forma que uma célula sanguínea, quando as emoções são violentas, de autodepreciação, de autoculpa, e nessa autodepreciação começa pela autopunição, gerando a fibromialgia, gerando a esclerose múltipla, o Parkinson, o derrame cerebral, o Alzheimer, o diabetes e tantas outras enfermidades. Não é apenas o câncer. O câncer é só um mecanismo de deformação celular, onde as células perdem o equilíbrio, perdem o comando e enlouquecem. E nesse sentido, de fora para dentro, nós trazemos os elementos que vão mantê-las nos seus estágios, em seus espaços de atuação. Então, os elementos enlatados, embutidos e vários elementos à base dos açúcares. Então, esses são mecanismos de manutenção do que foi criado de dentro para fora.
E assim, desse ambiente ácido, que é onde elas nascem e proliferam, as células cancerígenas, se eu transformá-lo em alcalino, de dentro para fora, auto-perdão, auto-amor, autovalorização e vários outros elementos correlacionados, como a indulgência para consigo, a misericórdia, a compaixão, a piedade, tudo que eu exercitaria com o outro, eu vou exercitar comigo. Ame ao próximo conforme ama-se. Então, mesmo que eu exercitaria com o outro, eu vou exercitar para comigo, transformando o ambiente ácido de autopunição, de autodegradação, de autodilaceração, de mágoas, ressentimentos, ódios, desejo de vingança, mentiras e várias outras criaturas filhas da maldade, da maledicência, da fofoca e etc. Eu vou transformar essa ambiência. Porque, segundo Anthony Béchamp, lá na época de Kardec, assim como Claude Bernard, então a doença nasce no desequilíbrio dos elementos do nosso universo psicobiofísico, moral e espiritual. Então, se esta ambiência, esse bioma está desequilibrado, normalmente as células se revoltam, as moléculas, os átomos, os vírus, micróbios, vermes e bactérias, todos esses seres, vírus, ultravírus, vermes, micróbios, todos esses pequeninos que foram criados para a sustentação do corpo, eles passam a se rebelar contra nós e a isso chamamos de enfermidade. E quando eles se rebelam por conta da mágoa, do ressentimento, do ódio, da vingança, da fofoca e tudo isso, é tão violenta esta rebelião que nós chamamos de câncer. É uma das mais violentas rebeliões. Quando são mais amenas, gera o diabetes, Parkinson, o Alzheimer, a esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Tudo isso nasce desses desequilíbrios. Agora, a cura é a harmonização de tudo isso. Então, o exame de consciência. Eu tenho na mente a memória. Qual memória? Se ela é uma emanação da consciência, mãe, do espírito, então eu tenho um link por intermédio dessa memória de minha consciência profunda. Se o inconsciente é um setor no espírito, eu tenho um link por meio dessa memória com o inconsciente. Se a mente subconsciente é uma fração do inconsciente, juntamente com o superconsciente, está ligado a esse subconsciente também. E eu estou no consciente, que é uma fração da consciência mãe, a mente, usando a minha inteligência, o meu poder imaginativo, consultando as minhas memórias e acionando os meus desejos para a cura. Na mente subconsciente está o que nós chamamos de automatismo. E quando esses estágios que Joana fala da onda alfa, é um estado de oração, de meditação, com o qual diretamente interferimos na subconsciência, ou interferimos em nosso comportamento. Então veja, a harmonia mental que decorre da relaxação confiante produz. Então, a harmonia mental que decorre do relaxamento confiante. Eu estou fazendo algo físico, um relaxamento por intermédio da respiração.
produz o quê? Produz também o benéfico estado alfa, que é esse estado de oração, de introspecção, de meditação. E como é isso? É o momento no qual o cérebro libera ondas do mesmo nome, no ritmo de 8 a 12 ciclos por segundo. E o que elas trazem, essas ondas? A restauração da saúde quando estamos enfermos ou quando estamos saudáveis, a preservação da mesma. Por isso que a oração é o mais potente mecanismo no processo da autocura. E a meditação, o mecanismo mais perfeito para entrar em conexão com a nossa consciência. Com a consciência mãe, com a superconsciência, onde estão as diretrizes para a cura real. Por isso que o querer é imprescindível. O querer nasce das entranhas da alma, comunicando-se com a vontade total em nós, que é o Cristo interior, o gerente da própria mente. Então, esse querer sincero, esse desejo profundo, vai nos colocar em comunicação com o Cristo interior. E ele está em conexão direta com o Deus interior. E desta superconsciência, que já gerencia-se em nosso consciente saber, a mente subconsciente que define o nosso comportamento, virão as intuições ou as virtudes que queremos encarnar. A paciência ou a ciência da paz, a ternura para o diálogo terno e amoroso com as imperfeições morais que está gerando a doença. Quem são elas? Já falamos. A fofoca, a maldade, a maledicência, o ódio, a inveja e outros elementos correlacionados. Vou envolver essas imperfeições em vibrações de amor, porque em tese de dentro para fora, elas são as causas. Como é isso? O que é o amor? O amor é o sentimento que resume de forma completa. Vou falar como está no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Espírito Lázaro, capítulo 11, item 8. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem tem apenas instintos. Mais avançado, o homem possui sensações. Mais instruído, o homem possui emoções. Mais purificado, ele possui sentimentos. No ponto mais delicado do sentimento surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações. E no ponto mais delicado dos sentimentos é o que chamamos de virtudes. E nesse sentido, o crer, a fé, é essencial. E ela é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Porque o amor, no sentido micro, ou na sua origem, ele é a reunificação das mônadas no todo que nós estamos configurando em unidades cada vez mais amplas. Duas ou mais dessas unidades, espírito ou princípios inteligentes do universo, ou mônadas, nós formamos as unidades da matéria elementar ou do amor substância. E com elas, nós vamos edificar a memória, onde nós vamos guardar nossas experiências, o nosso akasha, que no macro chamamos de éter cósmico.
e em nós, desta memória íntima, os nossos registros akáshicos. Tudo que nós fizermos desde a nossa origem estão registrados ali. E depois, para a ação, vamos criar as condições transmutando possibilidades, porque esse amor que nasceu do psiquismo divino, que veio do hálito divino, que é a primeira expressão do Verbo Criador na ação da luz incriada. Então, a luz incriada, Deus, o ser dos seres, a alma do universo. O Verbo Criador, a sua ação primeira, ele cria ou cria o que nós chamamos de hálito divino. É por onde esse pensamento, esse verbo vai transitar. O hálito divino leva cosmicamente o verbo em relação a Deus. E a materialização desse hálito é o psiquismo divino. E fracionando esse psiquismo divino, nasce o espírito como princípio inteligente, simples e sem ciência. As suas primeiras experiências unidas em dois ou mais formam o amor substância, que edifica o campo akáshico, o éter cósmico, que transmuta-se em parte por ser um canal de evolução do amor, que nasceu do psiquismo divino, que veio do hálito divino, do Verbo Criador, da luz incriada. Então, ele serve de canal para a gestação do fluido cósmico universal. E o que é isso? É o plasma divino. É o hausto do Criador, a força nervosa do todo sábio. Para que serve? Nele vibram e vivem constelações e seres, corpos e almas, como peixes no oceano. E desse oceano de possibilidades criamos ou transmutamos em parte e edificamos a matéria mental, que já é composta de seres vivos incontáveis. E essa matéria mental é o elemento com o qual vamos agir quando pensamos, quando colocamos a nossa capacidade criativa em ação. E o que eu vou criar com essa matéria mental composta de seres vivos incontáveis? Sendo que a minha mente estuda, porque um dos departamentos é a inteligência. Ela arquiteta para essa arquitetura a imaginação e o desejo. Ela determina a vontade, a gerencia e determina os desejos, que eles são peculiares. Um dos departamentos, os desejos. E vai ser realizado com a matéria que está em torno. E o desejo é uma entidade que vai tomando a forma correspondente, conforme ela vai absorvendo a matéria mental e transmutando-a em energia mental, em bioenergia, os elementos que vão gerar a vida, que vão nutrir a vida e mais tarde organizá-la e mantê-la. Com esta bioenergia, e aqui como fonte inesgotável, porque tem um oceano fora, um oceano dentro. A nossa consciência profunda está em conexão com o cosmos. Por intermédio do centro coronário, ela canaliza este fluido cósmico, ou este éter cósmico. E de lá para cá ela pode pegar o éter cósmico, transformar no fluido cósmico, transformar em matéria mental e já entregar para a mente tanto as diretrizes quanto a energia sensibilizada em forma de bioenergia para essa criação. Mas você pode estar perguntando, mas eu tenho que saber tudo isso? Se você quer ser o autor do seu destino, se você quer curar-se sem ficar na dependência, sem terceirização. Mas supondo que você não quer nada disso, você vai orar, pedir a Deus que o cure, pedir ao Cristo,
pedir aos seus emissários e fazer de conta que esqueceu que um dia o Cristo nos disse: Jesus, vós sois deuses, farão tudo o que faço e muito mais se quiserdes. E completando, se souberdes e se agirdes. O reino de Deus está dentro de vós, ou seja, o manancial que nós precisamos. E Miramês lembra-nos, se o reino está, Deus e o Cristo também estão. Então, quando eu busco Deus e o Cristo em mim, por intermédio da oração, da meditação, que é o estado alfa, e eu vou, nesse processo de busca e expressão, porque eu crio a ambiência, mergulho nesse Deus interior, nesse Cristo, e trago para a mente o Evangelho, força, vitalidade, vida. Força, a lei, as virtudes. Vitalidade, a matéria-prima. E vida é a resultante da lei agindo sobre a matéria-prima, criando o que pretendemos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás essa verdade. Conhecendo-a, se tornará livre. Como autor do seu destino, você criará a sua realidade. E veja como é simples. A cada segundo morre e renascem de 100 a 600 milhões de células. 100 para alguns elementos no meio acadêmico, 100 milhões. 600 milhões para o cientista Deepak Chopra, que narra que o nosso corpo tem 600 trilhões de células. Os que narram que morre 100 milhões é os que são afeitos à cifra de 100 trilhões de células. Tem outros ainda que falam que só tem 30 trilhões. Mas não importando os números, o que importa é que a cada segundo morre e renasce uma infinidade de células. E essas células são feitas de moléculas. Acompanhe o raciocínio na câmera lenta. Essas moléculas são feitas de átomos. Esses átomos são feitos de partículas atômicas. Essas partículas de subpartículas. Essas subpartículas de infrapartículas. Essas infrapartículas de bioenergia. Essa bioenergia de energia mental. Esta de matéria mental. A matéria mental de fluido cósmico ou universal. Este de éter cósmico. Esse do amor substância, a matéria elementar. Esta do espírito, princípio inteligente. Este, recém-saído do psiquismo divino, uma transmutação do hálito divino, que é uma materialização do verbo criador na luz incriada. Sois deuses. O querer é imprescindível e o saber é essencial para que eu possa curar-me, porque todas as medicinas acadêmicas, alternativas e até medicina chinesa, medicina espiritual, só aliviam os efeitos. A única cirurgia que cura todas as enfermidades é a cirurgia moral. Quando eu mudo o meu comportamento no uso da minha inteligência. A inteligência é a individualidade moral. O que eu faço com ela define o meu comportamento. Com o poder imaginativo, usando a minha inteligência, eu já começo a interagir com a subconsciência. Acionando os meus desejos, eu começo a orar. A oração nascendo na feição de simples desejos de mudança.
A mudança em si transforma o seu resultante ou o seu resultado em pensamentos. E agora já é a minha força de atração, que vai interagir com a matéria mental, criar um corpo para que eu transporte para o setor que quero curar os meus sentimentos. O amor que eu estou sentindo por mim. E eu vou começar um diálogo terno de ternura e amoroso de amor. E eu vou acolher a maldade, a maledicência, a fofoca, a inveja, a intriga, o ódio, o desejo de vingança, a mentira, e envolvê-los, ou envolver todos esses elementos em vibrações de amor. E num diálogo terno e amoroso, vou convidá-los a mudar o curso. Como é isso? O que antes era mentira, para a verdade. A maldade para a bondade. A maledicência para a benevolência. O desespero para a alegria, para a esperança. A tristeza para a alegria. As trevas para a luz e assim sucessivamente. Feito esse diálogo, mudando o curso das imperfeições morais, que é a causa do câncer e de outras enfermidades. Então, eu mudei o curso. Então, agora, em tese, não há mais a perturbação, porque eu fiz uma reprogramação terna e amorosa, não brigando comigo, nem se envergonhando, mas acolhendo esses elementos e dando um novo significado. Por isso que nós chamamos ressignificação. Então agora eu vou para o efeito. Onde está o efeito? Nos órgãos que estão enfermos. Não só Emmanuel nos recomenda a pregação do reino divino aos nossos órgãos que são vivos e educáveis, em Pão Nosso, na lição 51, socorre a ti mesmo, lá no final da lição. A Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, uma busca interior, nos ensina agora a sequência, após o diálogo terno e amoroso com as nossas imperfeições morais. Eu vou conversar com o órgão que está com a perturbação enfermiça. Onde estaria o efeito do câncer? Com a causa eu já conversei. Agora com o efeito. Eu vou envolver em vibrações morais ou em vibrações amorosas, e nesse diálogo terno e amoroso, o órgão com perturbação enfermiça, e vou convidá-lo a voltar à normalidade, porque não há mais a perturbação. Não há mais a autoculpa, a autopunição, a tristeza, a lamentação, e etc, etc. E agora, cada célula que renasce sem a autopunição, sem a mágoa, sem o ressentimento, sem o ódio, sem o desejo de vingança, sem a fofoca, etc., ela nasce com esse comando: alegria de viver, gratidão pela vida, esperanças de melhoras e assim por diante. O estado de plenitude que eu quero, de saúde integral. E ela não para por aí. Agora penetre no intrincado meandro dos conjuntos celulares que compõem os órgãos, os tecidos. E mentalmente viaje por entre essas células e envolva-as em vibrações de amor. Lembra, o amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas no todo que eu estou construindo. E se ele inicialmente é a matéria elementar que edifica o éter cósmico, o fluido cósmico, matéria mental, energia mental, bioenergia, infracorpúsculos, infra-reinos, subpartículas, mundos subatômicos, sub-reinos, intra-reinos, partículas atômicas, átomos. Então agora eu posso levar as subdivisões dos átomos, ou os átomos em si, edificando moléculas
na reconstrução das células ou na construção de novas células, na recomposição dos tecidos, porque há uma lesão, porque há uma enfermidade. Quando falamos de enfermidade, ou é uma rebelião, estão batendo em retirada, ou está faltando trabalhadores, por isso os tecidos vão desaparecendo, os músculos vão atrofiando, a massa física vai diminuindo por falta desses elementos. Nós estamos construindo-os, criando átomos, alimentos, medicamentos, como Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns. Lá no item 126 a 131, ele fala da possibilidade de criá-los. E agora nós queremos e cremos. Então, nosso querer aprender isso é imprescindível, e o nosso saber. Porque se eu estou interagindo com a matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, eu já estou começando a transmutá-la em energia mental, depois em bioenergia, para a elaboração desses átomos. E aqui na mente, com quem eu estou comunicando, sem falar desse caminho que eu disse, dos infracorpúsculos até os átomos? Eu estou me comunicando com a consciência celular e, ao mesmo tempo, com as indústrias desse energismo no seu íntimo. A consciência celular, o DNA que eu estou reconfigurando para a cura, o cronograma organizacional. A matéria-prima para os construtores das organelas que estão enfermas dentro da célula, que sabe, inclusive, duplicar a célula nova que vai nascer, é ele que faz, o centríolo. E na intimidade dele, nas entranhas dele, tem os microtúbulos que o compõem. E nas entranhas desses microtúbulos existem os microvórtices, pequenos chakras, com os quais nós interagimos diretamente, levando a matéria-prima e depois interagindo com a consciência da célula. E o que é que nós vamos criar para fazer isso acontecer? Nós vamos levar a matéria-prima para os centríolos e ordenar que ele cria um elemento para comunicação entre ele e a consciência celular, que é o que nós chamamos de ribossomo. Agora eu já tenho a ligação entre a matéria-prima e a consciência da célula. E junto, o que vamos criar? Os genes, ou genes. E agora, em conjunto, a minha vontade com a vontade consciencial, porque o DNA representa a consciência mãe, o espírito. E esses microvórtices representam eu, a alma. E agora, juntos, eu e minha consciência, o que vamos criar? Que de minha parte, criei o ribossomo para interagir com a minha consciência. E agora, juntos, eu fazendo a vontade desse cronograma organizacional. Os genes, que vão ordenar a criação das moléculas. Primeiro a estrutura, os aminoácidos. E após criá-los, eles vão transmutar ou reordenar o que foi fracionado pelas mitocôndrias daquilo que comemos, daquilo que inspiramos, daquilo que canalizamos como alimentos de fora para dentro. Se não tiver o alimento suficiente ou os elementos, o próprio aminoácido transforma-se na proteína, que é os tijolos essenciais na construção das células. Mas se eu trouxer os alimentos adequados, além do que comemos, a boa música, as boas leituras, tudo que eu posso canalizar através dos sentidos e diretamente também de outros mecanismos. Os sentidos, visão. Eu olho e interajo e canalizo energias. A audição, se eu entrar na ressonância, eu também canalizo energias.
o tato. Só no toque eu canalizo energias. Mas agora eu tenho o olfato. Quem vai me auxiliar com ele? A respiração. Eu estou canalizando energias. Mais de 70% só por esse mecanismo. Respiração, olfato. E ainda o paladar, por intermédio da mastigação, sistema digestivo. E nós vamos imaginando essa canalização dos elementos para fornecer o combustível para a célula, para as usinas de força das mitocôndrias, triturar e entregar para a consciência da molécula da proteína, que é o aminoácido, que nasceu dos genes, que nasceu da junção do ribossomo por parte da alma e do DNA por parte da consciência. Então, se nós queremos nos curar, por isso falamos autocura, sou eu que estou propiciando a cura. E realmente conseguir a cura real, eu vou transformar-me no médico de mim mesmo. Porque sou um pequeno Deus. Agora, se eu não quero, eu vou ter o alívio pela alopatia. Mas eu posso escolher a radioterapia. Tudo bem, ela pode até debelar momentaneamente aquele foco. Só que a própria rádio vai gerar vários outros cânceres, se eu tiver a predisposição. A quimioterapia não vai agir localmente, vai agir em todo o universo biológico. Pode até debelar alguma coisa, mas vai gerar um verdadeiro tormento pela morte de incontáveis seres. Com todo respeito, e respeitamos profundamente a medicina acadêmica, a cura do câncer não vem de fora. O alívio pode vir. A cura vem de dentro, pela transformação do ser. Não por acaso, disse-nos Jesus, a sua fé te curou. E ele disse como fazer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E o resto virá por acréscimo. O que é isso? A transformação moral do indivíduo. O pensar na verdade, o sentir o que está pensando, o falar o que está sentindo, o viver o que está falando. Está mais ou menos claro a ideia? Então nós temos de dentro para fora o centro coronário que nos coloca em conexão com o cosmos, na canalização do fluido cósmico ou universal. Que você sabe, e no primeiro foi o amor, o éter cósmico, fluido cósmico, e agora eu vou transmutá-lo em matéria mental. Mas eu posso pegar diretamente a matéria mental. Posso criar a bioenergia e os demais elementos. Mas posso assimilar os átomos, as moléculas na estrutura do ar que eu estou respirando, na estrutura da luz, na estrutura da água, na estrutura dos alimentos de variado porte, que nasce das entranhas da terra. Então vai depender desse querer e desse saber. Então a natureza está à minha disposição. Basta eu saber ordenar os elementos. Agora eles em si não sabem curar-me. Eu preciso conduzi-los. Se eu terceirizar a ação, seja para quem for, não é autocura. Eu estou recebendo um alívio da medicina espiritual que aliviou a parte exterior, segundo André Luiz. E segundo Bezerra de Menezes, vai depender a cura real da quantidade de amor, mônadas que vão se reunindo, da fonte inesgotável que existe no cosmos e que existe em mim. Então, a capacidade para canalizar esse amor
que é o mais potente antídoto na cura de todas as doenças, porque ele gera a vida como substância. Ele nutre a vida como substância. Ele organiza e mantém a vida como lei. Então, inspira, vai inspirando e se acalmando. Se você sabe que tem a essência consciencial de si, algo ou alguém que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Segundo Joana de Ângeles, o espírito tem esse cabedal. É a soma de todas as vivências, ele já foi todas essas instâncias que nos antecedem, desde a estrutura inicial do princípio inteligente até a sua completude, ele já foi ou já animou todas as formas. E ele pode descer, porque só desce quem subiu. Então a consciência mãe, a superconsciência, as virtudes podem transformar-se em pensamentos. É Miramês. Pensamentos que podem transformar-se em ideias, em palavras e materializar-se na construção de átomos, moléculas, células, tecidos, na reconstrução dos órgãos. Mas eu posso escolher a homeopatia. Alguém com a sua habilidade vai extrair a essência mãe dos vegetais, dos minerais. Então eu trago a consciência organizadora dos elementos minerais e vegetais para o meu perispírito, para o modelo organizador biológico, que é onde a homeopatia age mais diretamente. E a segunda vertente, ela traz algo para a reconstrução dos tecidos. Esta parte que age no psíquico, emocional, no moral e espiritual, está aliada à moral, o energismo do médico homeopata. E a outra parte fica por conta da essência mais densa que foi colhida no mineral, no vegetal. Essa tem o poder para nutrir, como átomos, moléculas que são, as células físicas. Então, enquanto uma expulsa e reconfigura os maus fluidos, as imperfeições morais ou as perturbações, a outra vertente recompõe os tecidos. Por isso, pergunta para o senhor Rei Charles se ele está tratando com a medicina convencional, terapia, ou melhor, quimioterapia, radioterapia, ou se ele está tratando com a homeopatia. Vai, estuda para você ver. Eles sabem o que cura de fato. Além do ser, com a sua lucidez, os elementos que condizem com aquilo que necessitamos de fato. Por isso que nosso alimento seja o nosso único medicamento. Porque se eu souber alimentar, eu extraio a essência mãe dos alimentos. E com todo respeito, não preciso da homeopatia. Por isso, o querer é essencial. É imprescindível. E o saber essencial. Inspira, sabendo que no ar você está trazendo incontáveis elementos para a construção dos átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos. Qual o objetivo? Por que continuar vivendo? Servir pelo prazer de ser útil e progredir sempre. Inspira, se acalme e perceba esse hálito divino trazendo os estímulos. Hálito divino que gerou o psiquismo divino, que gerou o espírito, que gerou o amor, que gerou o éter cósmico, o fluido cósmico, a matéria mental, a energia mental, a bioenergia, os infracorpúsculos, os elementos subatômicos,
atômicos, os átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, corpos. E imagine o comportamento que vai sublimando o próprio corpo na junção dos elementos. A sua leveza, sua delicadeza, sua mansuetude, vai imaginando-se fisicamente com o comportamento desejado, onde a bondade, a benevolência, a verdade, a indulgência, a compaixão, o perdão, a misericórdia, a piedade, paciência, todos os elementos vão tornando-se realidade em nós. A harmonia, o equilíbrio, a saúde em plenitude. Se eu sei canalizar, eu vou fazendo o enredo no diálogo terno e amoroso, não só com as imperfeições morais, com os órgãos, com as células, mas com as forças mantenedoras do corpo físico e do corpo perispiritual. Os elementais, os agentes da natureza, os seres que organizam a essência dos minerais, dos vegetais, dos animais que estão vindo para a recomposição dos tecidos. E a conexão com os seres luminares ou com a nossa própria consciência, trazendo os referenciais para a edificação dos hormônios das leis, que vai mudar o nosso modo de ser. Mudar o curso das imperfeições morais e, ao mesmo tempo, convidar os órgãos enfermos para que volte à normalidade mediante esse ambiente. E vai visualizando-se perfeitamente saudável com esse novo comportamento, boas leituras, boas músicas, oração, meditação, relaxamento, concentração, boa respiração, o banho consciente. Vai imaginando o seu comportamento como se já tivesse curado. Faça valer a sua estadia. Inspirem, se acalmem e não se preocupe. Nós só começamos a visualização nesse programa. Nós vamos continuar em mais um. Mas sinta a presença crística, cósmica e da sua própria essência consciencial. Dos parceiros da mesma frequência, dos seres cada vez menores que nos constituem em ressonância com os semelhantes. A gratidão é o compromisso de mudança. Em tudo dai graças, ou seja, em tudo encontre a oportunidade de transformação. Bênçãos, graça, oportunidades de trabalho no bem. Alegria abre os espaços para que esses elementos interajam e possa integrar-se a nós na recomposição dos tecidos, tanto psíquico, biofísicos, quanto morais e espirituais. E ao mesmo tempo, vai percebendo-se conversando com esses seres, com o Senhor Supremo, com os Cristos, com seus emissários, com seus níveis e estágios conscienciais,
seus corpos, com seus órgãos, com os elementos, com os alimentos. Tudo nos ouve, nos escuta, com a linguagem dos sentimentos, de nossas reais intenções. Tudo está em paz. Quando estamos em harmonia, nós alteramos a estrutura dos venenos que se encontram em nossos corpos, vindos da alimentação, de vários mecanismos, por desconhecer a realidade da vida, dos seres, das coisas, de nós mesmos. Quem comigo não se ajunta, espalha. Esse pensamento diretivo na mudança estrutural dele próprio, usando a inteligência, o poder imaginativo, acionando os desejos na edificação dos pensamentos por transmutar os elementos que lhe antecedem. Sentimentos, emoções, sensações, instintos, forças vitalizadoras. Sinta-se em paz. Do início do exercício até agora, já morreram milhões e milhões de células e outras renasceram com o desejo sincero, real, de curar-se, de estar saudável, de viver em paz, de fazer a outrem somente o que gostaríamos que nos fosse feito, de dizer somente a verdade, de desejar somente o bem, de compartilhar somente a bondade. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei por intermédio da qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados também. Mas a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. É aquela que começa lá no psiquismo divino, gerando as mônadas. A atração é a lei que reúne as mônadas para a edificação do amor, como força que gera e nutre a vida, e mais tarde transformar-se em lei que organiza e mantém a vida. Tudo está em paz, na paz do Cristo, na paz de Deus, em nossa paz. Se vocês quiserem estudar as ondas, então existem as ondas delta, que é de 1 a 3 ciclos, a 3 Hz por segundo. As ondas teta, que é de 13,5 a 8 Hz ou ciclos por segundo. As alfa, como nós falamos, de 8 a 13. A beta, de 12 a 33. E por fim, a gama, de 25 a 100. E depois, nós vamos vendo outras que vai avançando. Aqui eu peguei só para que vocês possam ter uma ideia. Então, cada uma define um estágio ou um patamar de consciência. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário. Tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois
da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.